Vem sim. Ah, então Quinta tá mais tranquilo. Daqui a pouco eu vou ter que sair, professora. tá bom. Então se apresenta na quinta, aí você fica mais calma, tá? Tá bom, tá bom, professora. Melhor. Se quiser ir pro seu compromisso, pode ficar tranquilo, tá? A hora que você quiser. Tá bom. Agradeço a sua ajuda aí na gravação. Flavinha, adorei seu trabalho. Envie os gráficos, né, para complementação aí das informações, mas adorei a sua pesquisa, viu? As fontes que você utilizou, né, tá dentro, né, do que era proposto mesmo, saber onde pesquisar, e adorei. Muito bem, parabéns. Excelente trabalho, também gostei muito. Parabéns. Aline, a palavra é sua. Vamos lá, Gustavo Martinelli. Gustavo? Oi, bom dia, desculpa, eu tinha esquecido de ligar o microfone aqui. Podemos? Sim, podemos. Qual dos dois você quer que eu abra primeiro? Não, já tá na sequência, abre o primeiro. Viu aí, Aline? Futura professora, Sofia? Eu vi, professora Sofia. O computador dela vai ficar cheio de trabalho. Bom, bom dia, pessoal. Vou falar sobre o aumento do preço do arroz e do óleo, conforme na atividade de matemática. E aqui no meu trabalho eu pontuei 5 fatores que eu vou apresentar um por um. E não se preocupem que em relação ao outro é bem curto. O primeiro deles é a desvalorização do real, o que levou ao aumento do preço do arroz, o óleo de soja, auxílio emergencial e, por último, inflação do preço dos alimentos. Pode passar. A desvalorização do real. O real é a moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar acumulado de 2020. Dentre as principais divisas globais, um segundo levantamento da Tendência Consultoria com dados da Bloomberg, entre os dias 2 e 14 de janeiro, 2 de janeiro e 14 de fevereiro, o real acumula desvalorização de 6,22% contra o dólar. O ranking considera 31 moedas dos principais países do globo. Logo após o Brasil, as divisas que mais perderam valor contra o dólar dos Estados Unidos foram o rand sul-africano, que está com menos 6,11%, a coroa norueguesa, menos 5,6%, peso chileno, que está menos 5% desvalorizado, o florim húngaro, que está menos 4,6% desvalorizado, e o dólar neozelandês, que está menos 4,5% desvalorizado. Na outra, aponta o peso mexicano, que está mais 1,95%, a rúbia indonésia, com mais 1,26%, registra valorização na comparação com a moeda norte-americana. Podemos chegar a 4,35 nessa semana. Lembrando que na época, como fazer, o pessoal já estava maluco com o dólar a R$4. Acho que teve até um dia que os investidores ficaram malucos, que chegou a R$5 numa manhã. Nesta semana, em meio dos dados fracos, a atividade interna e a declaração polêmica do ministro da Economia, Paulo Guedes, o dólar fechou essa sexta-feira com 4,2997 em queda de 0,79%. Isso aqui eu quis trazer um dado antigo, porque olha como é que está hoje.
Pode passar para o próximo slide. Aqui eu peguei um gráfico das moedas que foram desvalorizadas. Aí você pega a Rubem Black. Em relação às outras moedas acima que estão valorizadas, você consegue ver os que estão com o gráfico indo para a direita são os que estão valorizados perante o dólar. Os que estão indo para a esquerda são os desvalorizados. E como vocês podem ver, o Brasil está em último, uma situação bastante crítica. Pode passar para o próximo slide. O que levou ao aumento do preço do arroz? O preço dos alimentos foi destaque para a alta de 0,24% na inflação oficial do país em agosto, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quarta-feira. O índice de alimentos para o consumidor amplo, IPCA, subiu 2,44% em 12 meses, enquanto a inflação de alimentos subiu 8,83% no período. Esta alta não tem apenas um alimento responsável, pois a maioria deles está com preços recordes no campo. Porém, dois chamam a atenção nos últimos dias. O arroz, com a desvalorização de 19,2% no ano, o óleo de soja, que subiu 18,6% no período. O dólar alto incentiva os produtores a aumentarem a exportação, reduzindo assim a oferta de produtos no mercado externo, ou seja, é mais lucrativo vender para fora do que no mercado interno. Ou seja, aqui eles não têm tanto lucro, mas lá fora eles têm mais lucro. E também outro fator é o auxílio emergencial, que é o benefício do governo federal que estimula o aumento do consumo, direcionando em grande parte a população mais pobre do país, que tem uma cesta de compras formada, em sua maioria, por produtos básicos como alimentos. Pode passar para o próximo slide. Com isso, o dólar muito desvalorizado em relação ao real, a venda exterior se torna a forte concorrente da indústria brasileira pela compra de produtos do campo. Ao mesmo tempo que deixa o custo de produção da agropecuária mais alto, já que boa parte dos insumos é cotada na moeda americana. Enquanto as exportações totais do Brasil caíram 6,8% nos últimos 12 meses, até julho, o agronegócio vendeu 3,8% mais, segundo o Ministério da Agricultura. A participação do setor na balança comercial do período subiu 42,3% para 47,1%. A China corresponde por mais de 30% das compras. Com isso, na prática, para que as empresas brasileiras consigam manter os alimentos aqui, é necessário pagar mais. Este valor acaba sendo revertido ao consumidor. Além disso, uma boa quantidade de produtos sendo vendidas a outros países, a oferta interna de mercadorias diminui, incentivando a elevação dos preços. Pode passar para o próximo slide. Aqui é o gráfico que mostra o preço pago ao produtor de arroz. Vocês podem ver que em 2020 o gráfico vermelho subiu para R$ 93 o preço da saca de arroz, em comparação aos outros anos que estava muito baixo. Pode passar para o próximo slide. O óleo de soja, outro item básico que viu seu setor disparar foi o óleo de soja. O preço do produto subiu nas 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, com altas expressivas no Rio de Janeiro, mais de 22,4%, e Porto Alegre, com mais de 21,1%. Em São Paulo, o litro custava cerca de R$ 3,00, enquanto acima de R$ 6,00. O IBGE afirma que o óleo de soja subiu 18,6% no ano. Como o próprio nome diz, o óleo de soja, derivado da soja, que é o produto mais exportado pelo Brasil. De janeiro até agosto, as vendas do grão ao exterior já superaram o total que foi vendido nos últimos 12 meses de 2019. Pode passar para o próximo slide. Óleo de soja. Foram negociadas 75,1 milhões de toneladas neste ano, ante 56,2 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. Em todo 2019, o país negociou
74 milhões de toneladas. O Brasil produziu nessa temporada pouco mais de 120 milhões de toneladas, ou seja, 45 milhões de toneladas disponíveis, então, a disputa entre os exportadores e as indústrias brasileiras. Isso faz com que o grão e seus derivados venham alcançando preços recordes no mercado. Segundo a CPEA, a saca de 60 quilos de soja está custando mais de R$ 120 no campo, valor recorde. Ainda que, de acordo com o Centro da USP, os preços do óleo de soja na cidade de São Paulo subiram expressivos 24,9% no mês e 57,5% no ano. Pode passar para o próximo slide. Aqui mais um gráfico que mostra o preço da tonelada do óleo de soja. Vocês podem ver que o gráfico vermelho de 2020 subiu muito em relação aos outros meses e o gráfico dos anos anteriores. Ou seja, está um pouco desequilibrado no mercado em relação ao consumo. Pode passar para o próximo slide. O auxílio emergencial. O auxílio emergencial alcançou uma grande massa de brasileiros. O programa social lançado durante a pandemia do novo coronavírus beneficiou 67,2 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população do país. E de acordo com o economista Daniel Duque, que também é pesquisador da FGV, o auxílio fez com que o percentual do total de brasileiros na pobreza extrema caísse para 6,5% em 2019 para 2,5% em 2020. Abre aspas para uma frase dele: nossos melhores anos, como em 2014, por exemplo, essa taxa foi de 4%, diz Duque, fecha aspas. Quando a gente olha, abre aspas, quando a gente olha para a massa de rendimentos dos brasileiros, soma de todos os ganhos, 10% dela vem hoje do auxílio. Isso significa que a cada R$10 na economia, R$1 vem do benefício. E o gasto dessa população mais pobre é basicamente com alimentos. Então, é de esperar que os alimentos aumentem mesmo, conclui ele. Pode passar para o próximo slide. Inflação do preço dos alimentos. A Anebras, do IBRE, prevê que a inflação dos alimentos, medido pelo índice de preços ao consumidor, IPC, da FGV deve acumular 8,5% e 9% nos últimos 12 meses, encerrados em dezembro de 2020. Variação bem acima do IPC, total projetada para o período, que é de um avanço de 2,5%. Para a Brás, abre aspas para a frase dele, a única chance de o Brasil ter uma inflação de alimentos mais baixa esse ano já foi descartada. O dólar precisa ceder um pouco mais, mas tudo indica que ele vai estabilizar em torno de 5,30 este ano. Pode passar para o próximo slide. Aqui eu fiz um gráfico com os outros alimentos que também tiveram uma grande alta. Vocês podem ver que a manga subiu demais, a cebola, a abobrinha, a tainha, o limão, morango, feijão preto, leite longa-vida e arroz. São esses outros alimentos que subiram drasticamente em relação ao arroz. Pode passar para o próximo slide. Aqui eu coloquei as referências bibliográficas, todas as fontes são do G1. Muito obrigado. Agora, passar para o que eu fiz 3 apresentações. Uma do gráfico do Excel, que a aula sobre estatística, então eu tinha que apresentar o gráfico do Excel. E a outra sobre outra parte da atividade, que fala sobre os impactos da pandemia na alimentação. Como reduzir os impactos da pandemia. Qual dos dois? Esse do meio. Esse? Por isso, você não precisa nem abrir muito, não. É só para você fazer o gráfico do Excel mesmo. Assim tá bom ou você quer que eu baixe?
Não, professora, esse aí, culpas é o menos importante. Pode passar para a próxima apresentação. Bom, esse trabalho é da segunda parte da atividade matemática, que pergunta quais foram os impactos gerados pela pandemia do Covid-19. O trabalho anterior, fora os outros, que também foram apresentados, são alguns fatores que a pandemia ocasionou. A pandemia de Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas na ordem biomédica, epidemiológica, escala global, mas também repercussões, impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. Pode passar para o próximo slide. Bom, aqui tem algumas dicas para reduzir esses impactos, destacando alguns fatores. A maioria das pessoas infectadas experimenta uma doença leve e se recupera, mas pode ser mais grave em outras pessoas. Mantenha-se informado sobre os últimos desenvolvimentos a respeito da Covid-19. Faça o seguinte para cuidar da sua saúde e proteger os outros. Uma delas é lave as mãos com água e sabão, higienizador à base de álcool para matar o vírus que podem estar nas suas mãos. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou respirando. Quando alguém tosse ou respira, pulverize pequenas gotas líquidas do nariz ou boca que podem conter o vírus. Se você estiver muito próximo, poderá aspirar as gotículas, inclusive do vírus Covid-19. Se a pessoa que tossir tiver a doença, evite tocar nos olhos, nariz, bocas, as mãos. Muitas superfícies podem ser infectadas pelo vírus. Uma vez que contaminadas, as mãos podem transferir vírus para os olhos, nariz, boca. A partir daí, o vírus pode entrar no corpo da pessoa e deixá-la doente. Certifique-se que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene respiratória. Significa cobrir a boca e o nariz e a parte interna do cotovelo ou lenço quando tossir ou espirrar. Em seguida, descarte o lenço usando imediatamente o que foi usado imediatamente. Gotículas espalham vírus. As gotículas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, você protege as pessoas ao seu redor contra o coronavírus responsáveis pelos resfriados e gripe, que são do Covid-19. Fique em casa se não se sentir muito bem. Se você tiver febre e dificuldade de respirar, procure atendimento médico, siga as instruções da autoridade sanitária nacional local, para que elas sempre terão as informações atualizadas sobre a situação na sua área. Pessoas doentes devem evitar viajar para áreas afetadas pelo coronavírus. Áreas afetadas são áreas, províncias e cidades onde há uma transmissão contínua nas áreas com apenas em casos importados. Os agentes que retornam às áreas afetadas devem monitorar seus sistemas por 14 dias a seguir protocolos nacionais dos receptores. E se ocorrem sintomas, devem entrar em contato com o médico e informar sobre o histórico. Ou seja, se sentiu mal, não fique em casa, espere 15 dias para estabilizar. E aqui, eu sei que parece clichê repetir tudo isso, mas quantas pessoas sem máscaras tem na rua e ninguém é multado? Pois é, uma irresponsabilidade com a própria vida e com a dos outros ao redor. Pode passar para o próximo slide.
Bom, aqui tem o procedimento básico da OMS. O primeiro quadradinho em laranja fala sobre como lavar e higienizar bem as mãos com álcool em gel. O segundo em azul fala como higienizar as mãos com o tradicional básico, sabonete, água e sabão. Pode passar para o próximo slide. Bom, a minha conclusão é a pandemia não fez combater outras doenças. Com o decorrer da pandemia do Covid-19, infelizmente era previsível que os impactos negativos que causaria no mundo, em âmbito econômico, social, político e principalmente na saúde. No Brasil, é possível reparar algumas autoridades governamentais competentes no sistema de saúde não estarem muito bem preparadas para essa fatalidade em grandes proporções. Desde o princípio, em notórios casos de alguns responsáveis por esse órgão, o custo financeiro em vidas que gera bastante devido à corrupção, políticas frágeis e casos de desinformação sobre monitoramento de casos de infecção, sendo um dos temas que não podem ser ignorados, pois todos esses fatores contribuem para uma caminhada de uma nova onda de Covid-19 e uma gigantesca calamidade pública e estagnação total da economia, entre outros problemas futuros não muito distantes. Contudo, em um país democrático é necessário a melhor tomada de decisões possível no combate à Covid-19, para os seus impactos não se agravar ainda mais. Pronto, finalizei. Excelente trabalho, Gustavo. Parabéns. Aline, passou a palavra. Oi, diga. Professora, então, vou encerrar a gravação aqui, que eu preciso ir, tá, professora? Aí alguém pode colocar a gravação aí? Não, mas se você deixar gravando, aliás, se ficar gravando, depois a gente encerra. Acho que não precisa você encerrar, precisa? Eu não sei, aparece para vocês ir para a gravação ou não? Não, tá normal. Tá. Eu acho que se você só sair, Joel, não tem problema que não para a gravação. Isso, é isso mesmo que eu ia dizer. A gente pode continuar controlando aqui, tá, Joel? Tá bom, Obrigada, então eu vou sair, tá, viu, gente? Tá quinta, gente. Obrigado, beijo, tchau. Aline, passo a palavra. Excelente trabalho, Gustavo, parabéns. Gustavo, parabéns. Adorei o seu trabalho, muito bem fundamentado, muito bem organizado, tá? Adorei as explicações, né? Os motivos financeiros aí pelas quais nós estamos tendo os aumentos. E eu simplesmente adorei, achei muito bem fundamentado, muito bem estruturado. Parabéns, viu? Perfeito, excelente. Muito obrigado, prof. Eliane, vamos. Acredito. Acabaram seus trabalhos, Aline? Acabaram. Já foram todos. Heloísa, Brenda, Flávia e o Gustavo, já foram todos. Ok. Agora vamos para sociologia. Faltam quantos de sociologia hoje? Rosinha, você está entre nós? Pode ser o seu, Rosinha? Pode passar, porque eu acho que tem uns 5 trabalhos. Tem um aqui, sobe um pouquinho, Sofia. Mas tem que ver se o aluno está aqui, né? Vamos ver, vamos fazer chamada. Isso, agora conduz então, Rosinha, a palavra está com você. Então, volta lá, o primeiro. Vamos pela ordem. Laiane, Kathleen e Sara estão presentes? Vou anotar aqui, espera aí. Não estão, né? A Sara Camille está aqui embaixo. Sara, você gostaria de apresentar, Sara? Sara Camille. Eu acho que ela deve estar sem microfone. Ela está escrevendo aqui no chat. Vamos tirar. Uhum. Ela disse que não dá. Tá bom, então fica para quinta-feira, tá bom, Sara? Vamos ver o próximo. Vinícius Galindo, tá presente? Vini, não, hoje não. Então, próximo. Yasmin Vitória,
Primeiro C. Dou-lhe uma. Pode ir para o próximo. Beleza, Agora é, estou Rosinha. mandando uma mensagem. Não, peraí, quem é agora? A Raquel. A Raquel está aqui. Oi, professora. Oi. Então, em sociologia, eu primeiro dei início. Professora, pode descer. Eu dei início, eu falo, dando o significado, falando o significado da desigualdade social no Brasil, que é um termo social, é um conceito sociológico e econômico que designa as diferenças existentes entre classes sociais. E é um resuminho que eu não vou tomar muito tempo, né? E pode ir descendo, professora. Aí depois eu coloquei também, depois do significado também eu quis colocar dados da desigualdade que tem no Brasil também. Eu também quis, eu coloquei uns dados que tem aí, que é de acordo com o estudo liberado. Professor, sobe só mais um pouquinho. Sobe. Aí, ok. Aí, de acordo com o estudo liberado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do Brasil é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade do mais pobre da população. Ainda, o estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Assim, o índice do Gini, instrumento utilizado para medir a desigualdade no Brasil, voltou a subir. Em 2018, alcançou o número de 0,509. Vale lembrar que o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda no país. Então, a gente pode ver que a distribuição na renda do Brasil não é igual. Então, você precisa ter uma classe social para designar se você merece ganhar muito, se merece ganhar pouco. Ou também pode ser pela cor de sua pele, seu gênero e por aí vai. Eu não consegui achar dados que mostravam esse ano, mas eu consegui achar uns gráficos que mostravam do ano de 2012 a 2019. Esse ano eu não consegui achar, pelo menos eu pesquisei no IBGE e não consegui sair. E alguns tiveram tanto quanto aumento, também quanto baixo, né? E eu imagino que também por esse ano, por conta da pandemia, e teve muitos comércios, tanto quanto pequenos comércios quanto os grandes, alguns tiveram, ou alguns fecharam ou tiveram que tirar seus funcionários, nem todo mundo recebeu aumento, né? Por conta da pandemia e tudo, e pela quarentena. Aí depois, a professora pode descer. Aí depois eu coloquei o tema, que era o machismo, que também teve também na pandemia, não só em casos de agressões físicas e verbais, como também tem a desigualdade em questão de salário. Tanto, eu vi que também, pela pesquisa que eu fiz, e muitas vezes pode ser pela mesma profissão, mas a mulher sempre vai ter um salário menor. Tanto que se ela pedir um aumento, a interpretação de um homem para uma mulher pedindo aumento vai ser interpretada diferente. Que se um homem for pedir um aumento, é como se ele estivesse querendo sempre, como se fala, é um cara que realmente trabalhe, quer ser reconhecido, tudo bem. E quando uma mulher vai pedir aumento, ela é ingrata, porque aparentemente o que ela está tendo não é o suficiente para ela, sendo que muitas vezes as pessoas não sabem o que ela está passando, entende? É tipo, como se fala? Sem saber o que ela passa, as coisas já acusam ela ou ficam chamando de ingrata, não sei o que. Enfim, pode descer.
Aí eu também coloquei o que é o machismo também, que é o machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino, ou seja, é uma opressão nas suas diversas formas das mulheres feita pelos homens. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos de um homem, ou julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Que vem também a desigualdade de uma mulher, se ela tem um rendimento maior que um homem, logo ela é designada de outra coisa, entende? Tanto em empresas, quanto a sociedade, quanto em redes sociais também, se ela tenta ganhar o dinheiro dela de uma forma independente, eles vão ter boatos de falando que, enfim, são designações não muito boas para elas, né? Poucas vezes tem aquela designação de que uma mulher que ela quer realmente ter o direito dela de ter as coisas dela, de ter o próprio dinheiro dela, sem precisar de ter um homem ao lado dela, sem precisar ficar dependendo do marido ou do namorado. Pode descer. Então, com a pandemia e a quarentena, muitas pessoas também começaram a ficar em casa, tanto mulheres quanto homens, né, casais ou namorados que moram junto, né? Tanto quanto o homem quanto a mulher pode ter saído do trabalho, ter saído ou sido demitido do seu trabalho. E também tiveram aumento, né, na violência. E aqui eu quis colocar os tipos de lei, tipo de lei não, as violências que existem, né, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, violência moral. Eu coloquei os significados, eu não vou ler porque também não toma muito tempo, mas quem quiser pegar um pouco para ler é bom. Mas a Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, define como 5 formas de violência doméstica familiar, que eu já acabei de falar, que aparentemente não adianta nada, né? Tem a lei, mas parece que não tem lá, porque as violências continuam, as mulheres podem fazer a denúncia que nunca vai ser resolvido. Que era para ser um caso que, a partir do momento que ela já faz a primeira denúncia, que era já para ser resolvida, mas, infelizmente, isso não ocorre, né? Aparentemente, ela infelizmente, precisa estar morta para alguma atitude acontecer. Ela precisa assumir, o cara precisa enterrar ela parece, sabe? Ela precisa fazer falta, porque a partir do momento, enquanto ela está viva, nada precisa ser feito. A partir do momento, só quando ela morre, algo tem que ser feito, né? Pode descer. Aí, quem pretende atingir, que são o maior que sofre, né, é as mulheres, né, independente da cor, da raça, de idade, enfim, vários, não só no Brasil, né, infelizmente o Brasil está em 5º lugar, se eu não me engano, em violência de mulheres, mas em como outros também, né, são coisas que são coisas feitas sem o consentimento dela, tá? São coisas que não pode variar de idade, que eu já vi, que eu coloquei alguns casos que existem não só também no Brasil, mas também como no mundo também, que são muitas vezes casamentos arranjados, porque ainda existe famílias que têm a cabeça antiga de que a menina tem que começar já a arranjar marido cedo, independente da idade dele também, se é um cara de 30, se é um cara de 20, se é um cara de 50 anos, ela precisa arrumar um marido para ela já poder formar a família dela, porque ela já está na idade certa, ou ela necessita depender do homem e ficar calada, não precisa trabalhar, ela tem que cuidar de casa. E eu coloquei uns casos que acontecem também, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? Que é uma coisa triste, né? Pra falar a verdade. É uma coisa muito triste de se ver, uma coisa que as pessoas veem e fecham os olhos e deixam. Tanto que, para mim, né, não é uma desculpa quando a pessoa fala que aquela pessoa nasceu em outra época. Não é justificativa para você deixar a menina ou a mulher sofrer aquilo, entendeu? Não é porque a mãe e o pai têm a cabeça daquela época que é justificativa para deixar eles fazerem aquilo com a menina. Enfim, pode descer. Aí coloquei aquilo era do mundo e também eu coloquei no Brasil, que é
São também situações tristes também, que a cada 503 mulheres brasileiras são vítimas de agressão física a cada hora, entre mulheres que sofrem violência, 52% se calam, apenas 11% procuram uma delegacia da mulher, que eu não vou culpar tanto elas que aquelas que ficam caladas, porque mesmo que elas vão fazer um relatório na polícia, nada acontece, nenhuma atitude é feita, elas mesmas têm que tomar atitude, ou sair do local, ou simplesmente ter que gritar, dependendo da ação que elas estiverem tendo. Em 61% dos casos, o agressor é conhecido e 19% das vezes eram companheiras dos atuais das vítimas. 43 agressões ocorreram dentro da casa das vítimas e 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio, que também é uma coisa normalizada, e até em músicas que, em sertanejo que eu já vi, não sei se eu já vi algumas que também eram antigas, quanto recente, que a cultura de quando uma mulher tá na balada e um cara não quer pegar ela, embebedar ela é a melhor justificativa, é o melhor jeito de pegar ela, de namorar ela, mas é como se estivesse promovendo a cultura do estupro, que tem algumas músicas sertanejas que colocam nas músicas de que viu uma garota na festa e ela não quis, aí fala que vai então dar um jeito de pegar e encher ela de bebida, de vodka, de qual que seja outra bebida, de que faça ela ficar inconsciente, e nisso namorar ela, e acontece. E as pessoas muitas vezes acabam ouvindo esse tipo de músicas sem prestar e interpretar a letra. E acaba que as pessoas se calam, as mulheres se calam, as pessoas normalizam esse tipo de coisa. Ok, pode descer, professora. Com a pandemia também, infelizmente, houve um aumento em mulheres ficando em casas, que são com seus agressores, que muitas vezes são violentos, que afastam ela da família, de amigos, então acaba que ela também não tem com quem ela falar, com quem ela pedir ajuda, e se ela sair de casa, se ele vê ela saindo de casa contando ou para a mãe, ou para o pai, ou para algum desconhecido, ou chegando na delegacia, ela pode apanhar mais, ela pode acontecer alguma coisa pior, e acaba que também assusta, que tem vizinho que escuta, mas fica com receio também de querer denunciar, porque tanto a mulher quanto o vizinho pode sofrer pelo agressor, porque nada é atitude. A vizinha, ou o vizinho, né, pode fazer a denúncia que nada vai ser feito. Ok, no máximo a polícia pode chegar lá, conversar com o agressor, e ele simplesmente mentir, falar, não é isso que está acontecendo, não, sabe? Porque se o vizinho não tem provas, não tem como, né, mostrar para isso. E também se mostrar e o cara for preso, logo vai estar solto. Em 3 anos o cara vai estar solto, ele pode tomar a atitude que ele quiser, fazer o que quiser com o vizinho, pode matar o vizinho, pode matar a esposa, simplesmente ter a atitude de falar. Então, infelizmente, teve um aumento de casos de mulheres sendo espancadas pelos maridos, namorados, ou com um homem agressor dentro de sua casa. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, mulheres passaram a ficar 24 horas em casa, muitas vezes com seus agressores. Tal fato levou à preocupação com a violência doméstica e familiar contra a mulher. De olho nisso, o Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos, MMFDH, reuniu tudo o que é preciso para saber sobre o tema, de forma de auxiliar e denunciar esses casos. No início do mês, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou o aumento de 9% do número de chamadas ao Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher no mês de março. Em São Paulo, o número de casos de violência contra a mulher aumentou 30% durante a quarentena. De acordo com o Núcleo de Gênero e o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, a situação do Rio de Janeiro é ainda mais alarmante, com aumento de 50% nos casos de violência no mês passado, segundo a instituição do Rio. Pode descer, professora. Para a Fernanda Marques, docente da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre a Mulher, Simone Beauvoir,
a casa muitas vezes não é um lugar seguro para as mulheres. A pesquisadora afirmou que a cada 10 mulheres vítimas de um feminicídio, 7 são mortas dentro de seus lares. Era de se esperar que o período de confinamento social ocorresse esse aumento de violência domésticos. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, ele foi de 50%. No Rio Grande do Norte, as promotorias de justiça já registraram de 18% de aumento de medidas protetivas de urgência. Nesse aspecto, a casa é um espaço muito perigoso para as mulheres. É um problema muito sério. O Estado e o poder público necessitam de planos emergenciais para garantir a proteção e sobrevivência de mulheres, afirma. Então, com o afastamento que ela tem pelo marido, ou namorado, ou o agressor, que ela tem que ter dos amigos, família, ou pessoas próximas, ou do vizinho, ela simplesmente tem que ficar quieta. E, dependendo da mulher, tem filhos, então pode ser que também, muitas vezes, o filho também pode apanhar, porque se ele ligar para alguém, se ele ligar para a polícia, tanto ele quanto a mulher também pode. Então, a mulher, muitas vezes, ela tem que fingir que está tudo bem, que não está acontecendo nada, para simplesmente proteger não só ela, mas também as pessoas que estão à sua volta, os seus filhos. Então, também, na minha opinião, que eu vejo de casos que são mães que são mortas por seus maridos, são porque muitas vezes têm filhos. Eram mães que tinham filho de 3 anos, 5 anos, 2, mais de 2, e para o filho não sofrer uma consequência de ele também não ser ameaçado, de ser a vítima dela tá com medo do filho morrer por conta de uma coisa que ela tá precisando de ajuda, mas não poder fazer nada, ela se cala, né? Pode descer, professora. E eu meio que, entre aspas, coloquei uma solução, o que a gente podia fazer diante dessa situação, como a gente pode reagir a isso. Se a gente vê uma amiga nossa ou um parente, né, uma parente nossa está sofrendo, você perceber que tem sinais, como a gente podia reagir, certo? Porque tanto quanto eu já tive uma amiga que a irmã dela sofria, que o marido da irmã dela ficava ameaçando. Ela se separou, mas o cara ainda assim ficava atrás dela, ficava ameaçando a família, ameaçando o filho, e ela estava grávida. Então, é uma coisa que a gente não sabe o que fazer, entende? A gente não sabe se a gente ajuda, se a gente fica quieto, se a gente espera alguma coisa pior para acontecer, sabe? Ou se como a gente também pode ajudar a pessoa que tá sofrendo, sabe? Então, aqui eu coloquei que temos que ter mais divulgações sobre o número de emergenciais e endereços de delegacia da mulher mais perto de casa ou cidade, não fechar os olhos para uma vítima quando ela tem todas as provas da violência enquanto o agressor paga para ser inocente. A polícia tem que ter uma atitude assim que a primeira ocorrência for feita sobre o ato. Assim, as mulheres terão mais coragem a ir à delegacia. Quando simplesmente a polícia faz o papel dela, tanto não só a mulher, sabe, mas vai encorajar outras, porque poucas vão lá e fazem, porque elas sabem que não vai ter resultado, sabe? Aquelas que não fazem sabem que não vai acontecer nada. Aquelas que já fizeram 5, várias, não acontece nada. A polícia simplesmente olha e fala, não, tá bom, é normal, né? Normalizando o ato de uma mulher sofrer dentro de casa, não só dentro de casa, mas no trabalho também, pode ser que ela sofra não só, né, às vezes o agressor pode ser o chefe também, ou entre aspas, amigo, colega de trabalho. Então, simplesmente a mulher não denunciar é pelo simples fato de não ter encorajamento, a polícia e nada ser resolvido do problema dela. Punir o agressor e não diminuir a pena dele, pois isso só encoraja mais os homens machistas a sempre repetir as atitudes sem temer a consequência, e também desencoraja a mulher a denunciar, porque aparentemente a justiça não será feita. Então, também, quanto mais a mulher é descorajada, não encoraja ela a tomar atitude para denunciar, também só encoraja mais o cara que tem essa atitude, que tem essa coisa de querer de agredir a mulher. Então ele fala, eu vou continuar fazendo, já que nada acontece, já que não é preso, no máximo a pena que ele tem é de 5 anos, mas em 2 anos já tá solto.
entende? Então, não tá certo isso. Pode abaixar, professor? E também, de acordo com a pesquisadora, para garantir a segurança e a vida das mulheres em tempos de quarentena, é necessário investir nas polícias públicas já existentes, manter em funcionamento o serviço de proteção a mulheres, como delegacias especializadas e juizadas, e não apenas o sistema de plantão, mas disponibilizar também meios virtuais para ampliar o acesso de mulheres a esse serviço, assim como ampliar a atuação do Ministério Público e Defensoria. A docente também alerta para a importância do funcionamento dos Centros de Referência e Atendimento à Mulher, que são espaços destinados a prestar acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situações de violência e que garante o abrigo e o suporte psicológico e jurídico. Então, o que nós poderíamos fazer a isso? O governo também é investir em delegacias públicas, em locais onde se vê que tem um espaço que dê para colocar uma delegacia da mulher mais perto, colocar esse investimento para acolher ela, se ela realmente chegar num ponto em que ela não aguenta, ela fugir, o cara estiver atrás dela, ela tem um ponto seguro onde ela pode estar, ela levar os filhos, entende? Porque não só ela está em risco, mas também os filhos dela, ou se tem a mãe que mora com ela e assiste todo dia, mas ela também não pode fazer nada porque ela também pode apanhar do cara. Então, a solução, né, entre aspas, que eu não sei se pode ser, né, é simplesmente investir mais, encorajar mais as mulheres e tomar a ação e a atitude de punir o agressor. Aí pode descer, professora. Bom, aí acaba por aqui meu trabalho. É um assunto que antes eu ia pegar um outro assunto, só que já o pessoal já tinha pegado, mas é um assunto importante para a gente falar, porque não é um assunto, sabe? Sempre, todos os dias, quando liga jornais, depois de falar os casos de aumento e de morte que temos com a Covid, também vem aumento também de agressores, sabe? E esse número aumenta a cada dia, todo dia, cada segundo, a cada minuto, uma mulher é agredida, é morta, e as coisas continuam e simplesmente vai virar uma bola de neve até... É um assunto que eu achei que seria importante falar, porque a gente não sabe o que as pessoas passam dentro de casa, ou o que as familiares dela passam, então é uma coisa que é bom a gente, não é? É bom a gente falar, tomar voz, encorajar também as mulheres, tá? E dar consciência a esse tipo de caso. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, Raquel. Excelente trabalho, adorei. Espetacular, não é, Rosinha? Muito bom. Esse trabalho como ele está relacionado às mulheres, aí rapazes e moças, não deixa isso ficar só no papel, né? Porque foi uma excelente pesquisa. Com a pandemia, aumentou muitos casos de feminicídios, de espancamentos, de todos os tipos de violência que ela apresentou, né? Então, assim, nós não vivemos na casa do outro, mas nós escutamos, né? Como ela falou, ligue, disque, né? Faça alguma coisa, porque muitas coisas acontecem porque a gente simplesmente escuta um barulho no vizinho e deixa para lá porque não é comigo e não é com a minha família, né? Então vamos começar a pensar também um pouquinho, né? Se colocar, como eu falei, sempre no lugar do outro, porque tudo isso que ela falou, gente, as mulheres sofrem preconceitos em todas as áreas, né? E não podemos deixar continuar, né? Moças e rapazes têm que começar a questionar o comportamento alheio, né? Pode ser que não seja direto, mas indiretamente, né? Mas parabéns, Raquel, foi um assunto muito pertinente
que vai deixar muitos pensando até 2006. Parabéns. Excelente trabalho. E se a gente tivesse mais tempo, dava para fazer até um debate, mas eu acho que você deu o recado, né? Conscientização. E não podemos esquecer que quem cria o agressor é a mulher. Então, a gente, como mães e mulheres aqui que representam, né, essas mães, a gente tem que ter a nossa responsabilidade e assumir essa parcela. Então, é dar o exemplo, tratar com educação e respeito, porque muitas vezes o que a gente vê em pesquisas é o agressor bate porque ele apanhava. Então, que isso não seja mais um ciclo, né, nessas famílias aí. Mas parabéns, Raquel, deu o recado muito bem. Rosinha, passa a palavra. Então, vamos ver a próxima, né? É a Dara. A Dara está presente? Então, a Heloísa, né? Heloísa? Heloísa continua na sala? Oi, Você quer apresentar, Heloísa? eu posso apresentar a quinta com a Isa? Tudo bem, Foto. Pode sim, sem problemas, né, Rosinha? A Brenda. Isso. Brenda está? Tô aqui, Pro. Tá. Pode ser hoje, Brenda? Pode, é só que eu não sabia como era fazer muito bem o trabalho, porque eu vi que ela fez sobre um determinado tema, então eu acho que era para ter feito sobre um tema, né? Só que eu fiz da desigualdade em si. Sem problemas, né, Rose? Porque foram vários temas, você poderia escolher. Ah, tá. Sociologia é muito ampla, né, Foto? Sim. Tá. Eu foquei mais nas causas e consequências, porque desigualdade social, basicamente, a gente aprende todo ano, todo momento, a gente vivencia isso no dia a dia, né? Então, pode passar. Eu coloquei a origem da desigualdade social no Brasil. Lá no início, com a invasão dos portugueses, com os nativos, foi um choque de cultura enorme e meio que foram tendo que se adaptar, né? Aceitar o que não era conhecido e a partir daí foi desenvolvendo. Coloquei a desigualdade na sociologia, que a gente aprende, né? Sempre afeta a sociedade e afeta mais os países subdesenvolvidos e não desenvolvidos. Pode passar. Aí no mapinha a gente tá vendo que as cores mais escuras, tá vendo ali que é 0,70, 0,85, assim, 0,65? Quanto mais próximo de 1,00 tá a desigualdade. Então, os países que tá mais escurinho aí é o que tem mais desigualdade social em relação aos outros estados. Então, a gente sabe que São Paulo é o estado mais amplo, né? É o mais conhecido também, mais tudo. E sempre tem a desigualdade, só que muito pelos países, né? Lá de cima. Alagoas, Ceará, Pernambuco, a gente sabe que não é a mesma coisa que São Paulo. A gente tá vendo ali de 2014, 2019, a diferença que teve. Aumentou bastante os estados que não são, entre aspas, igualados a todo o Brasil. A gente sabe que, tipo assim, a gente tá em São Paulo, a gente vai para Minas Gerais, é outra cultura, é outro tudo, né? O Brasil é bem dividido nesse requisito. Então a gente pode perceber um avanço da desigualdade no Brasil mesmo, né? Sem ser no mundo. Pode só. Eu coloquei alguns exemplos da desigualdade, que é a favelização. A gente sabe que, principalmente Rio de Janeiro, que é o mais conhecido, né? Um monte de comunidade e tal. Tem
a desigualdade alimentar, que como a gente viu na primeira foto lá da capa, muita gente não tem o que comer e pelos impostos e tal, acabam não tendo mesmo, né? Até tem aquele, acho que foi no mandato do Lula, não sei, que teve aquele negócio de comida, sei lá, coisa assim, que é prato, alguma coisa, sei lá. Que, tipo, foi um meio de escape, né, pro população que não tem como se alimentar e tal. Vai ter muita gente que se aproveita disso também. Saneamento básico, e, né, a gente sabe que não é aquilo de uau, porque a gente não pode, igual tem um país que pode jogar papel higiênico no vaso sanitário. Se a gente fizer isso, a gente entope a casa inteira, porque não vai rolar. O ensino é o principal, porque principalmente na pandemia a gente está vendo que muitas crianças, adolescentes e até adultos não estão conseguindo, né, dedicar o tempo aos estudos. Por internet, a gente vê isso no próprio projeto, que a internet fica oscilando, fica caindo, a gente não consegue ter um ensino de qualidade, assim, como se fosse no presencial. Mesmo presencial, tem, tipo, esse dia eu tava conversando com um colega meu que falava que o capitalismo ajudou a desigualdade social a diminuir. Eu falei que, como assim? O capitalismo, realmente, a gente tem que gastar, né? Consumir, é dinheiro. E se uma pessoa não tem celular, não tem internet, ela vai para a escola de manhã, fica o quê? 5, 6 horas na escola, depois volta, vai fazer o quê? No resto, né? No dia. Porque o Vitor fala, a gente aprende na escola, a gente estuda em casa, porque, tipo assim, a gente vai descobrir a matéria na escola e durante o dia a gente vai pegar o livro, né? E ver o que a gente aprendeu, resolver exercício e tal. Essa pessoa, ela tem que ficar indo na biblioteca, às vezes nem biblioteca tem na cidade, vai ter que ficar indo pra escola, às vezes nem escola aceita isso, né? Tipo, da criança voltar para lá e estudar lá. Então, basicamente, a criança só vai ter aquele momento de aprendizagem e depois acabou, não vai ter mais nada. E isso é uma desigualdade porque, tipo assim, a gente tem acesso à internet, a gente pode fazer os trabalhos e tal, né? Mas é aquela pessoa que não tem acesso, porque antigamente minha mãe sempre falava que era uma enciclopédia, um livro enorme, assim, cheio de conteúdo que você tinha que ficar procurando lá. Então, tipo, isso é o principal da desigualdade. Então, pode passar. Eu acho que eu cortei um pouco, né? Porque agora seria os impactos gerados pela pandemia, e eu acabei falando da pandemia no ensino, e era para ter falado aí, eu não falei. Pode passar. E aí eu coloquei só os impactos básicos, né? Pelo IBGE, que pode minimizar, né? Porque nunca vai acabar. A desigualdade sempre vai existir. Mas a gente pode dar uma minimizada, né? Tipo, ser consciente. Todo mundo é humano, né? Então, o primeiro estudo, corrupção. Acho que, né? Não tem nem o que falar. Corrupção sempre vai ter, nunca vai, né? Mesmo o mais santo de todos vai um dia se corromper assim pro lado. Tudo bem, né? Melhor gasto público, qualidade de gasto público, investir em saúde e educação básico, né? Porque se reduz tem saúde e educação, quem somos nós? Combater a concentração de terras, tributar lucros, dividendos e heranças, porque dinheiro é o que tá mais rodando aí, tem gente que nem precisa, tem de sobra, né? Tipo, ó, tem gente que pegou o auxílio lá e nem precisava, é muita sacanagem. Enfrentar a discriminação contra as mulheres, esqueci o nome dela, Deus. O que apresentou primeiro, tadinha, desculpa. O que ela disse contra as mulheres lá. A Raquel? É isso, Raquel, desculpa. Esqueci o nome dela, Deus. Revogar a emenda do teto de gastos, promover a oferta de trabalho. A gente, né, sempre tem aqueles anúncios de trabalho e tal.
quando a gente vai ver é curso. Tem nada esses negócios, não, pode ser não. Equilibrar o sistema tributário, enfrentar o racismo. Sempre vai existir alguém racista, alguém preconceituoso, sempre vai existir. Mas tem que, né, se colocar no lugar do próximo, que é tipo, se tivesse acontecendo comigo, como que eu ia me sentir em relação a isso, né? Será que eu ia gostar? Tá sendo chamado de macaco? Tipo, tem gente que leva na brincadeira, beleza. Só que tem gente que se ofende, porque fala, meu, eu sou o caixão, todo mundo vai ser igual, todo mundo tem osso, todo mundo não sangra. Então, tipo, que necessidade, entendeu? Igual homossexualidade, essas coisas. Então, é uma coisa que. Ai, que susto, minha gata pulou aqui. É uma coisa que sempre vai existir. Só que a gente tem que saber lidar com as pessoas. E isso é o principal para ter uma vida plena. Então é isso, gente. Acabou. Obrigada pela atenção de todos. Excelente. Parabéns, Brenda. Eu acho que você trouxe coisas muito importantes, né, Rosinha? Sim, porque o trabalho da Brenda, ela iniciou lá na cereja do bolo, que foi a chegada dos portugueses. E aí a gente tem a questão do índio, né? Aí vamos para o tráfico de escravos, porque quando ocorreu a libertação, foi aí que iniciou toda a desigualdade que nós conhecemos hoje. Tudo partiu dali. A favelização, né, que ela diz, porque eles foram libertados, mas não tinham casa para morar. Aí eles foram ocupar os morros, né? O início de tudo foi ali, Brenda. Então, seu trabalho, se eu fosse colocar numa ordem, seria o primeiro, seria a abertura, porque você colocou tudo que eu vi até agora, você está nesse trabalho. Está o início, que seria a apresentação, e o final, que só vou comentar, né? Onde você colocou o quadro geral, que consta todas as apresentações que tivemos, né? Todos os temas abordados. Parabéns. Excelente mesmo. Muito bom. Aprendemos muito com esses trabalhos, né, Rosinha? Passo a palavra para você. Continue. Nossa, e se a gente for comentar, como a Couto falou, nós vamos ficar aqui, eu vou ficar aqui até 2100, e o ano que vem ainda quero você de novo nesse grupo, tá? Vamos continuar o nosso trabalho, nossas pesquisas, e fazer um comentário geral de todos os trabalhos que foram apresentados. Vamos pensar um pouquinho mais no outro, né? Mas a gente vai ficar sempre repetindo a mesma coisa. Pense no próximo, se coloque no lugar dele, que com isso vai diminuir muito a desigualdade. Couto? Oi, exatamente. Tem até um filme, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é bem assim complicado de ver, mas é uma análise dessa parte das relações sociais muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar do filme O Poço. Eu já assisti. Já? É bem pesado, né? Mas ele traz uma boa reflexão. Porque, só para contar assim o contexto, são várias classes, vamos dizer assim, né, sociais, e você é colocado num poço. De acordo com o nível do poço, a comida vai chegando, então vai de cima até embaixo. Só que tem uma parte do poço que é muito bom para fazer essa relação com a sociedade, que ninguém enxerga, que ninguém nem sabe que existe. Então imagina, você coloca uma bandeja numa mesa grande assim, né, e vai descendo até o final do poço. Só que lá no último, né, no último patamar, estão as pessoas que têm o menor acesso. Porque imagina uma mesa cheia de alimentos, o primeiro come até se fartar. Depois vai o segundo, o terceiro. Quando chega lá no nível, sei lá, 100, 200, o que tem de alimento? Então, é como se a gente tivesse essas divisões sociais. É um filme muito bacana, quem quiser assistir. Ele é bem profundo, assim, tem umas coisas muito
pesadas até, você tem que fazer muita reflexão, mas ele é excelente para essas discussões, para quem gosta dessa parte das sociais, da história, traz um contexto diferenciado, até para você ter mais conteúdo, para você argumentar, dialogar e até escrever uma redação, quem sabe, né? Pro Enem ou para os vestibulares. Alguém já assistiu? Quer comentar alguma coisa? Eu já assisti, é um filme que relata essa questão social também, mas tem algumas outras análises que você consegue fazer também no final e você pensa muito no final do filme. Tem algumas cenas fortes, porém vale a pena assistir. Uhum. Eu não assisti, olha só, eu só ouvi o comentário de uma pessoa e eu fiquei fascinada, mas eu vou assistir ainda. Eu acho trabalho... um povo meio egoísta, sabe? Sim, é porque as pessoas estão acostumadas a pensar sempre no próprio umbigo, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala em dividir, por exemplo, deixar para o próximo, dividir um lanche, um alimento, alguma coisa, as pessoas só olham para si mesmas. Então, a gente tem que aprender, né, a praticar essa empatia, ser mais solidário, que são coisas que a gente aprende na convivência social com as pessoas. Né, Rosimeire? Você vê, assim, muitas vezes uma mãe, ela tem, sei lá, 5, 6 filhos, nenhum é igual ao outro, não é? Mas a gente tem sempre que prezar por esses princípios e valores. Pessoal, 11h56, nós vamos ter que encerrar por aqui, tá bom? A aula de hoje. Na quinta-feira, então, ficam os trabalhos que ficaram faltando. De sociologia, tem mais algum? Tem ainda, né, Rose? Tem sim. Tá. Então, na quinta, a gente termina os de sociologia e depois já vai para sequências de química, tá? E aí a gente faz uma avaliação final, conversa, no caso, tá? Sobre como foi o projeto, o que vocês acharam, e os próximos episódios aí para 2021 estão todos convidados, mesmo quem não estiver mais estudando no Vita, será uma honra. Rosinha? Você quer que eu fale mais ainda? Passo a palavra, Aline. Quer que eu convido de novo, que eu vou contratar todos? Não, já falou, já. Muito obrigada, Sofia, pela sua ajuda hoje. Foi chamada de professora várias vezes, né? A professora Sofia. Imagina, Couto. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigada. Aline, passo a palavra. Pessoal, obrigada pela participação de todos vocês. Vocês realizaram trabalhos assim, eu até mandei já no grupo, porque não cabia dentro de mim a felicidade pelos trabalhos que vocês desenvolveram. Então, agradeço muito, muito, muito a dedicação de vocês, o empenho de vocês, o engajamento de vocês foi maravilhoso. Que 2021 vocês continuem dessa mesma forma, né? E quem não estiver conosco no ano que vem, né? Seja assim na vida, porque vocês têm um mundo e vocês são maravilhosos. Muito obrigado por tudo, tá? Acho que é isso, por hoje é só. Excelente. Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos encerrar. Algum aluno? Depoimentos? Cenas dos próximos capítulos. Então, gente, olha, uma boa tarde, tá? Para vocês. Uma boa semana, um bom almoço. E a gente se vê na quinta-feira. Tudo bem? Um beijo, beijo, beijo. Vou parar a gravação. Eu percebi, né? Acho que vocês